Fala galera, nesse vídeo eu vou te dar duas dicas fundamentais assim para você fazer entrevista em outra língua de uma maneira muito mais agradável e muito mais sob controle, menos estressante, porque não seja uma experiência tão ruim para você, que normalmente é uma experiência um tanto quanto desagradável você sair da sua zona de conforto e fazer uma entrevista em outra língua, ainda mais à distância. Aconselho muito você fazer. Se você está tentando vagas no exterior, tentar ao máximo sem precisar sair do Brasil, para você não tomar risco nenhum desnecessário. E aí você vai estar à distância fazendo uma entrevista por vídeo em outra língua. Como você pode fazer para que hoje, já no momento atual que você está assistindo esse vídeo, você já possa começar as candidaturas sem precisar de uma fluência em inglês, uma fluência em espanhol, em francês, seja ela qual for a língua para o país ao qual você está se candidatando. Tem 2 pontos, e isso é muito por observação e pelo meu dia a dia. 5 anos eu trabalho, só trabalho, em inglês e francês. Então metade do meu tempo no trabalho é em inglês e metade em francês. Ou seja, com as nossas equipes internas da empresa, mais técnicas, a gente fala inglês, porque tem muita gente de países diferentes. Tem da China, Rússia, Estados Unidos, Suíça, enfim, vários países, França, claro. Então a gente acaba setando o inglês como língua padrão interna. E quando eu falo com nossos clientes, como a maioria dos nossos clientes são franceses, eu falo em francês. E isso me ensinou um pouco sobre 2 práticas. Quando você é estrangeiro, então independente se está fazendo uma entrevista ou até uma reunião de negócio, uma apresentação, uma venda, trabalho também com o mercado inglês há um tempo, o que você deve fazer para não só ser compreendido, mas como transmitir confiança naquilo que você está falando. Tem 2 pontos que não precisa de você estudar mais gramática da língua, não precisa você aprender nenhuma palavra nova para aquela língua, que já vão te ajudar demais nesse processo. O primeiro é preparação. É meio óbvio, mas muita gente peca muito sobre isso. Então, para entrevista, você tem que saber a técnica da Megalupa, que também que a gente fala aqui na Talevre, tem que ter feito uma investigação muito ampla sobre aquele cargo, sobre a empresa, trazer perguntas inteligentes, elevar o nível da discussão para a entrevista. Além disso, você tem que saber que não trazer respostas engessadas. Se não é, quais são os seus 3 defeitos, digamos assim. Isso você pode pensar quais são os seus defeitos antes, mas você não pode vir só com 3, por exemplo. Mas essa pessoa te pede 5, mas essa pessoa pede contextualize isso. Então, evite ao máximo ser pego desprevenido. Ou seja, quando preparando a sua entrevista, você tem que manter o foco numa parte muito mais de autoconhecimento do que responder a perguntas. A gente utiliza muito uma técnica que vem um pouco da parte de gestão, que é a matriz SWOT, para você definir tanto as suas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças para aquele cargo em si. Então, quando você faz isso, você vai ter uma lista de características suas que você vai saber, depois vai utilizá-las para montar tanto o seu pitch na entrevista, a sua apresentação, quanto as respostas que você vai trazer para cada pergunta. Então, você tem que ter esse primeiro passo de se preparar, de se entender, de entender como a sua candidatura agrega valor para aquele cargo e, em seguida, no último momento, você vai se preocupar quais são as respostas, as perguntas mais clássicas e preparar uma resposta, talvez, um pouco para cada uma. Mas se você fizer dessa maneira, se a pessoa sair do script, ou então, se não houver script, que acontece muito, muito, muito em startups, vocês sabem disso, na Europa não é diferente. Se a pessoa sair do script, não tiver script, só te ligar. Outro dia aconteceu comigo, fazendo entrevista, a pessoa só me ligou, eu tinha preparado todo um estudo, tudo que eu iria falar, algumas perguntas, e ela só me ligou. Ela tava na rua, em Bordeaux, andando, e aí começou a conversar comigo, foi uma conversa muito, muito sem nenhum script. Então, aquilo ali só aconteceu, eu só fiquei à vontade ali, porque eu tinha saído completamente do que eu tinha planejado, porque eu não tinha planejado exatamente os scriptados. Eu tinha feito uma análise antes e sobre o que eu poderia trazer para aquele cargo, quais seriam minhas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, exatamente isso. E eu podia flexibilizar, tinha flexibilidade para adaptar naquela entrevista. Se você não tiver flexibilidade, por isso que foge, você se estressa muito. E quando você está estressado, você fala muito, você tem muito mais problema de dicção, você não encontra o vocabulário certo naquela língua. Quando você está preparado, você está mais confiante, você preparou suas respostas, você tem frases curtas, então isso é fundamental. Nisso que você se prepara também. Utilizar frases com vocabulário que você maîtrise, que você domina. Frases curtas, diretas ao ponto e passando já para o ponto 2, que são técnicas de oratória. Quando você está fazendo uma entrevista, você não está passando um TOEFL da vida.
Você não está ali para mostrar que você domina uma ampla gama de vocabulário. Não, você está ali para ser compreendido e passar uma confiança. Qualquer pessoa toma decisão a seu favor porque ela acha que a recompensa é muito alta de te contratar, enquanto o risco é muito baixo. Para ela entender que a recompensa é alta, ela tem que confiar em você e acreditar que você é a pessoa competente. Então ela tem que acreditar confiando em você. Então, para isso acontecer, você tem que se comunicar de maneira clara. Pode ser um vocabulário simples, essa é a melhor maneira de você impressionar. Você não precisa de maneira alguma ter uma fluência em inglês. Eu não tenho e trabalho com o mercado inglês há anos. Você precisa principalmente parar, treinar um pouco a sua oratória, fazendo pausas. Quando você fala, parar para respirar, fazer pausas. Se as pessoas perguntam alguma coisa, faça uma pequena pausa, pense, reflita e em seguida entregue uma resposta. Por que isso? Porque isso vai tornar o seu discurso muito mais entendível. Além da pausa na oratória, você tem diversas outras boas práticas, digamos assim. Você não precisa ser um orador nato para você conseguir fazer pausas, você conseguir articular bem. Então é muito importante, faça o exercício de quando você está falando, abrir bem a boca, completar bem as palavras. Tem muita gente que por vício de linguagem, por vício de série de linguagem, quando está falando inglês, atropela, tenta mostrar que tem fluência, fala rápido, e aí você não consegue entender junto com o sotaque. Às vezes a pessoa em frente de você não tem tanta experiência assim falando com um estrangeiro. Então ela talvez não vai ficar tão animada com o seu sotaque. E você perde a compreensão dela por conta disso. Fale devagar, use frases curtas e faça pausas. Se você fizer essas três coisas, o seu inglês, o seu francês, o seu espanhol, a língua que você estiver falando, você vai ser muito mais bem entendido. E você vai transmitir uma imagem, a pessoa já vai ficar com a impressão que você tem um domínio da comunicação muito superior do que talvez uma outra pessoa que tenha mais vocabulário e acaba rebuscando demais a fala, ou então não fala com clareza, basicamente. Pessoal, então esse é o resumo. Se você fizer essas duas partes, prepare-se mais de flexibilidade à sua preparação para você se adaptar se você não controla 100% a entrevista, principalmente no começo. Então, nisso que a pessoa começar a perguntar para você poder se adaptar, você prepare-se com flexibilidade. E o segundo, técnicas de oratória, para você ter mais clareza na maneira com que você se comunica em qualquer língua, e isso, principalmente em línguas estrangeiras, vai te ajudar muito. Beleza? Gente, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.